Paz seja convosco. Amém. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos concede não só o alimento espiritual, mas também o alimento físico. Enquanto a grande maioria dos cristãos não tem o que comer, nós podemos comer bolinho, tomar suquinho, até derramar o suco, pode derramar, né? Derrame mesmo assim não fala. Estamos meditando na pergunta 8, como Deus executa os seus decretos. Deus executa os seus decretos nas obras da sua criação e da sua providência. Falamos sobre a soberania de Deus, falamos sobre os decretos eternos de Deus, e agora nós temos que falar um pouco sobre a responsabilidade. Os reprováveis, anjos ou homens, não pré-determinados à salvação, possuem todavia responsabilidade pelos seus atos e respondem individualmente por cada um deles, embora não lhes reste outra opção, como exatamente aconteceu a Judas Iscariotes. João 17:12. João 17:12. A pergunta é: Judas, ele tinha opção? O nascimento dele já estava pré-determinado. João 17:12. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse cara não vai ser pregador aí, né? Não é? Amém, irmãos? Ó, Já tá vendo. eu tava bem, soberba bateu, já voltou para nível. Já tá no máximo como diácono, hein? Os reprováveis anjos ou homens não pré-ordenados à salvação, a gente tem uma dificuldade em relação a isso. E a gente vê a condição de Judas. Ele não poderia subir no monte do Getsemane e beijar Pedro. Estava escuro ou estava claro? Tinha sebe lá? Não. E se ele beijasse Pedro e Waisla, o que acontecia? Eles catavam Pedro e levavam para crucificar, ué. Ninguém conseguia identificar ali. Não havia aquele manto, né? Aquele cabelo cacheado, babyliss, entendeu? Aquela barriga tanquinho, aquela toga grega, branca, né? Transparente, não. Ele era normal, Jesus era normal. Se Judas beijasse qualquer pessoa que não fosse Cristo, ele seria levado, se possível, fosse. Deus é o Criador e doador da vida. Cada ser humano que nasce é concebido de acordo com a determinação divina. Quando ele fala de Jeremias, ele fala: antes que você ainda fosse uma substância informe no ventre da sua mãe, eu já tinha te constituído como profeta para as nações. Pelo menos a Menízia leu, entendeu? Cada ser humano que nasce é concebido de acordo com a determinação divina. Assim se processa continuamente a história da humanidade, até se completar o número total de eleitos, quando a história chega ao fim. E aí eu vou falar um pouquinho dos 144 mil dos testemunhos de Jeová, que não tem nada a ver. Olha, mandou lavar o carro, Moisés, já chegou com o seu carro aí. Já chegou, né? Entendeu? Então não tem nada a ver com 144 mil como um número fixo, é um número, uma simbologia em relação às tribos de Israel, tá? Assim se processa continuamente a história da humanidade até se completar o número total de eleitos, quando a história chega ao fim. Quando todos os eleitos de Deus, eles vierem ao nascimento dentro do cronológico e disserem sim, acabou. Esses homens e anjos, assim predestinados, são particular e imutavelmente designados. Então não adianta, pelo muito você pregar ou muito você falar, achar que você vai converter alguém. Não vai. Isso quer dizer que a gente não tem que falar? Tem. Porque não tem ninguém com uma tarjinha aqui, né? Porque muitas pessoas que acham que são, não são, e o Senhor vai repudiar. Esses homens e anjos assim predestinados são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Tiago 1,17.
Luísa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tá? Então a boa dádiva, no caso da condição da salvação, por exemplo, é algo que é imutável, não há variação nem sombra de mudança. Número dos eleitos. Quantas pessoas são? 144. Deus, portanto, conhece o número exato dos seres humanos que traria existência, e desses a soma completa dos eleitos. Somente Deus conhece seus filhos. Ninguém consegue imaginar o número desses eleitos, por mais que fale. Não, só desses 144, da onde eu era, lá quando eu congregava, tinha isso, né? A gente era a gente é discípulo do pastor, que era discípulo do pastor, caramba, então ele é mais santo, porque ele é discípulo do pastor, os 12. Aí dentro dos 12 vinha os 144 e tal. Aí, Daí que saiu a heresia da célula. Isso, exatamente. Aí você é um dos 12 do pastor. Aí só pode ser 12, não pode ser mais. Aí tem que ser outro diácono, não acho, para fazer os outros 12 de novo. Movimentos humanos. Somente Deus conhece seus filhos. Ninguém consegue imaginar o número desses eleitos. Tanto que Cristo ele diz que aqueles que o Senhor me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Porque o filho da perdição não estava como? Eleito. Apesar de ele ter sido escolhido como apóstolo, ele não era eleito. Jesus nos diz que o rebanho é pequeno, que a porta é estreita. Estava vendo um vídeo na internet e o cara fala assim, o cara, pastor, falando que aquele povo ali é o rebanho dele, que falta de respeito, são todos seres humanos. O próprio Cristo fala que é rebanho e ele falando que é falta de respeito. Jesus nos diz que o rebanho é pequeno, que a porta é estreita, sugerindo um número de eleitos bem menor que os reprovados. O que também se pode auferir dos remanescentes do Antigo Testamento. São sempre bem menos numerosos que o povo em geral. 1 Reis, capítulo 19, verso 18. E agora começou a pipocar na internet os caras que ensinam a Bíblia para você inteira em 7 dias. Falei, meu Deus, aí eu fui ver, né? Aí o cara tem um quadro, não sei das contas lá que ele mostra, mas eu consigo explicar para você, você vai entender a Bíblia inteira em 7 dias. Eu falei, cara, é... 1 Reis 19, 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos lá. Quantas pessoas saíram do Egito? Mais ou menos. 400 mil. 1 milhão? 3 milhões. As 3 milhões para cima, tá? 3 milhões e meio, tá? Ele está falando, e aí vamos entender que o povo de Israel saiu do Egito, tomou a terra prometida, Josué, aquele negócio lá, constituiu a monarquia. Aquele povo foi mais ou menos do que o povo que saiu do Egito? Muito mais. Ele falou que ele conservou quanto desse povo? 7 mil de 3 milhões. Será que a minha perspectiva não está boa não, 90%? Está otimista. A minha provisão? Primeira vez que eu sou otimista. A minha colocação ela é otimista. Porque se de 3 milhões, que é o número mínimo, ele tirou 7 mil e o povo era muito maior que isso. Tirou 7 mil para ser salvos? Lê aí. 1 Reis 19, 18. Por favor, Rô, de novo, repete para Moisés lá. Partiu, não, 19. Também. Não. 19, 18. Tá. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Se 7 mil foram os que não se dobraram para Baal, quer dizer que menos 7 mil, que é igual à totalidade do povo, joga para o outro lado lá, o povo era muito maior do que esses 7 mil. Era milhões, 10 milhões de pessoas, sobrou quanto? 7 mil. Vamos falar 7 milhões? 10%, quanto que eu falei que era? Entendeu? Profético. Tá? Os 144 mil do livro de Apocalipse, os 144 mil do livro de Apocalipse,
esse número é simbólico e um número representativo dos eleitos que não serão obrigatoriamente judeus e serão inumeráveis. Esse é um número simbólico, tá? Apocalipse 7:4. Apocalipse 7:4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele vem falando na sequência, 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo tal, até que 12 vezes 12 a 144, é só uma simbologia, fazendo referência à totalidade daqueles que são considerados como povo de Deus. Esses 144.000, eles fazem referência a todos os eleitos do Senhor, tá? Não é um número fixo. Tá? Em outra passagem, não sei nem se a gente vai passar por aqui, ele fala que os números dos filhos eles são incontáveis. Então é muito maior que isso. Pessoas que são preordenadas em Cristo Jesus. Antes que o mundo fosse criado, antes do Marco 0, Deus escolheu em Cristo homens e anjos predestinados para a vida eterna pela sua livre graça, e não por previsão de fé ou de boas obras próprias dessas pessoas como condição para a salvação, porque a salvação vem pela graça. Dessa forma, todos os homens salvos em toda a história da humanidade foram salvos em Cristo somente e somente em Cristo. Estou sendo redundante para entender que não é a sua boa obra. Aí eu vou voltar à pergunta lá da Aisla, lá do primeiro tempo. Se a Aisla roubar, matar, traficar drogas, Deus, se ela é salva, ela vai continuar sendo amada na mesma medida. Nós não aceitamos isso, nós não entendemos isso, mas é assim que funciona. Claro que sim, entendeu? Em algum momento na vida de uma pessoa, seja o mais santo, ele pode cair, aquele que está em pé, cuide para que não se caia, como o Hitler, depois de massacrar milhões de judeus, em algum momento da vida dele, ele se arrepende, cai a ficha. Você encontra ele lá no céu, você vai ficar indignado. Fala assim, não, ou ele sai ou eu vou. Ou ele. Entendeu? Encontra ele na fila, imagina. Você na fila de entrada dos portões celestiais, o anjo entrega uma roupa alva como a neve, ou você vê com aquele bigodinho assim, entendeu? As mãos ainda vermelhas que ele matou os judeus lá, e você fala, como é que esse cara tá aqui? Será que eu estou na fila errada? No mínimo isso, né? Antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo homens e anjos predestinados para a vida eterna pela sua livre graça, e não por previsão de fé ou de boas obras próprias dessas pessoas. Dessa forma, todos os homens salvos em toda a história da humanidade foram salvos em Cristo somente. Nada procedente do próprio homem contribui para a salvação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Mas é aquela coisa, como falam que a grama do vizinho é mais verde, sim, aquele versículo, todos os pecados carecem da glória de Deus. Não há como medir a multidão dos meus pecados e a vida dos pecados do outro. Como é que a gente canta lá a música? Me ama, ele fala, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca a gente vai saber qual que é o peso dos meus pecados lá na cruz. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Lembrado dos teus lágrimas, estou ansioso por este, para que eu os goste de alegria. Está certo? Não. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Logo, 4, perdão. De que nos salvou e nos chamou, é isso mesmo? É. Com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada, Jesus, antes dos tempos eternos. Ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, aquilo que a gente vem a agir aqui na terra, ou más obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes da fundação do mundo, ou antes dos tempos eternos, antes do Marco 0. Não havia nada, ele já falou, eu quero a Rosângela para mim, ponto, entendeu? Gostou? Isso não precisa nem pegar, né? Porque não é você, se você não pegar, vai continuar lá, né? Muitas doutrinas bíblicas estão além da compreensão do homem, mas sendo reveladas pela palavra, demandam toda a credibilidade, defesa e lealdade. A Bíblia é a regra de fé para o cristão
e deve ser recebida como a verdade revelada, porque ela é a palavra de Deus. João 17:17. Fica de olho nessa tosse, hein, Felipe? Como os irmãos podem perder a oportunidade de estudo dessa? Cansaço, né? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Não é uma verdade. É a verdade. Da mesma forma que um bebê não escolhe seus pais, aquele que nasce do Espírito não terá condição de escolher o seu novo nascimento. Ou seja, eu não tenho arbítrio. Arbítrio, essa palavra arbítrio, ela se refere à condição salvífica. Não é de você escolher se você vai comer frango ou feijoada, se você vai casar com o João ou Ciclano, se você vai usar roupa verde, preta ou laranja. Arbítrio tem a ver com salvação. Isso o homem não tem gerência. Porque as pessoas confundem escolha com arbítrio. Tá? Arbítrio é eu faço o que eu quero, nem Deus me controla. Vontade de Deus é a razão de todas as coisas, por esse motivo não é motivo por nenhuma outra coisa. Imaginar que Deus escolheu uma pessoa para a salvação porque previu que ele seria digno é criar uma obrigação para Deus. E aí a pergunta: se Deus tivesse escolhido a Helena para ser salva, baseado nas obras dela, para que precisaria do sacrifício de Cristo? Se ele é presciente e ele vê que o Nicolas, dentro da caminhada dele, em algum momento ele diz sim, e é por causa disso que ele é salvo, para que Cristo precisa passar pelo sacrifício? Deus perderia toda a glória dele, o merecimento seria todo do homem. Né? Claro que é isso. Ou, aí a gente tem que entender que a mínima participação divide a glória. E ele fala que ele não divide a glória com ninguém. Que seja, Deus tem 99 vezes 99, 99, e você tem 0,0000001, quer dizer que você tem participação. Se você não tiver aquela participação 0,001, aquilo não acontece. Aí você tira a soberania de Deus. É só isso. Que é o que eu falo com as pessoas. Quando a pessoa me questiona, eu falo assim: não tem problema nenhum com o seu entendimento, desde que você entenda que o seu Deus, ele não é soberano. Não, mas se você tem participação, ele não é soberano. Ou ele manda ou ele não manda. Vontade de Deus é a razão de todas as coisas, por esse motivo não é movida. Movida não é a locadora de carro. Não é movida, essa vai boa, hein, Lulinha? É movida, essa é nova, hein? Movida, linha de carro, rental cars, entendeu? Por esse não é, senão aparece isso. Se fosse uma edição, já aparecia movida aqui fazendo uma propaganda, né? Não é movida por nenhuma outra coisa. Imaginar que Deus escolheu uma pessoa para a salvação porque previu que ele seria digno, tira a finalidade do sacrifício de Cristo. Como que é o decreto da salvação? Salmos 139, versos 3, 4, só, 3 e 4. Salmo 139, versos 3 e 4. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Por que pulou aí para trás? Era aqui na frente, mas tudo bem. Não, mas vai, agora já leu, lê. Você passou na frente da Aisna, mas tudo bem. Ainda a palavra me não chegou Não. língua. Eu li o 3, já tá. Lê de novo, por favor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já me conheces toda. O Pai elege seus filhos na eternidade. O Filho adquire a redenção e o Espírito Santo opera a salvação ao longo de toda a vida do cristão regenerado. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, e ele aplica, ele traz a palavra para que haja a transformação o tempo todo. Por isso que a santificação progressiva são pequenas conversões a partir da primeira conversão. No momento inicial você se constrange do seu pecado e você fala sim. E aí você diariamente você tem que continuar se convertendo, dizendo sim ao que? As ordenanças do Senhor.
em ouvindo o Espírito, não endureçais o vosso próprio coração. Quando ele te convence, você tem que mudar, você tem que ser transformado. Perseverança é algo que nós tratamos também já dentro do discipulado, que fala sobre a condição de nós não termos a possibilidade de cairmos e ficarmos caídos. Porque se nós continuarmos caídos, nós não somos eleitos. Então, se você é eleito, há uma coisa chamada perseverança, que é aquela condição de que você cai e levanta. Eu falei essa semana, quem é das antigas, né? Acho que só eu, né? Paciência. Rock 4, entendeu? Que mostra, viu o filme do Rock 4 com o Drago, né? Aquela luta clássica que eu vi 10 vezes o filme, né? Era da minha juventude. E aí o Drago, né? Ele tinha a altura do Moisés, acho que era um pouco maior, né? Tal, e ele, o Rock Balboa era pequeno assim, e ele tinha aquela garra, aquela força, né? O cara dava um soco nele assim, jogava ele lá na estair, ele levantava correndo e vinha e tomava outra, tomava outra, tomava outra, tomava outra. Perseverança. Cai, mas levanta, cai, mas levanta. Entendeu? Se você quiser um exemplo cinematográfico do cristão, que tem perseverança, chama-se Rock Balboa. Ele cai e levanta. Entendeu? Aceitar o decreto da eleição não significa que o cristão irá abandonar a sua perseverança. É simplesmente impossível para aquele que foi justificado por Deus abandonar a sua salvação, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez salvo, sempre salvo? Sim. Romanos 11, 29? Não. Que isso? Não, o que? Você já sabe ler, Helena? Está na hora de você aprender a ler, hein? 11, 29. Por quê? Aisla. Antes que a Estela de novo. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Dons de Deus, Ele te concede uma capacitação para você levar o Evangelho para as pessoas. Dons, eles nascem a partir do batismo, não com o Espírito Santo, do batismo que você diz sim. Você aceitou Cristo, você recebe o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Mas ele fala, porque os dons e a vocação de Deus. A vocação o quê? Para ser pastor? Salvo. Falando condição salvífica. E a vocação de Deus é irrevogável. E aí aquela clássica frase, se eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso chutar o pau da barraca, eu posso adulterar, posso roubar, posso mentir, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Pode, só que você não é filho. Se você tem esse tipo de pensamento, você não é filho. Tá? Toda essa vocação em relação à salvação. Salvação. Em relação ao seu chamado. Salvação. O chamado é para fé e arrependimento. Apesar de continuar pecador, salvação em Aisa, você viu, né? Apesar de você continuar pecador, o cristão, então vamos lá, apesar de continuar pecador, a Aisa passa a andar nos caminhos que Deus preparou para ela, pois Deus não somente a salva, mas coloca na vida da Aisla regenerada todos os meios que conduzem à salvação. Apesar de você viver do jeito que você vive, do jeito que você é, entendeu? Ele continua, entendeu? Cuidando de você, né? Fale. Tipo assim, pra mim é um pouco complicado essa questão, tipo assim, você vê uma pessoa, aí você pode matar, você pode roubar, pode não sei o que, mas quer dizer que você não é salvo. Mas, e aquele, o ladrão que morreu crucificado? Ele se arrependeu, mas o chamado é a fé e o arrependimento. Se a pessoa ela fez o que fez, e em um momento ela se arrependeu daquilo, de verdade, né? matou a história. Não, de mentira também, se ele se arrependeu. Como assim? Se fazer uma análise da pessoa, a pessoa está errada. Não, mas aí que tá, nós podemos ver sinais. Então a gente dá sinais que são salvos. Então, um sinal, você está, como a Rosângela falou, poxa, como é que alguém fica em casa, podendo vir para a casa do Senhor para aprender dele? Isso é um sinal. Não quer dizer que as pessoas que estão aqui são salvas, mas é um sinal. A pessoa que é uma pessoa fiel, uma pessoa que ajuda, que faz, que nem ontem, Nicolas e Menísia foram no evangelismo. É um sinal que eles são cristãos, porque eles estão cumprindo o ídolo do evangelho. Mas eles são salvos? Não necessariamente não, tá? Então, há sinais. Então, a gente simplesmente crê que as pessoas têm sinais, mais nada que isso. A certeza. Aí depois eu chamo a Menísia, porque ela lê um livro sobre a certeza da salvação, entendeu? E a Menísia, eu tenho certeza que ela pode falar um pouco sobre isso, né? Na minha juventude você falou, mas com aquele exemplo de inglês de outra pessoa na vida. É aquele clichê. Vamos ter muitas surpresas no céu e no inferno. Com certeza. No inferno, não sei, eu não vou estar lá. Tá? Efésios 2:10.
Efésios 2:10. Lê para Aisla aí, ô Nicolas. Helena. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras que nós praticamos por causa dele. Existe uma forte distinção entre o propósito eterno de Deus e a sua vontade nas Escrituras. A vontade de preceito de Deus é que o Evangelho seja pregado a todos os homens. Vontade permissiva, sem distinção, mas sua vontade efetiva ou decretiva é que a salvação é apenas os seus eleitos. Então, Deus, ele decreta a vontade dele, a ordenança para que nós levemos o Evangelho a todas as criaturas. Nós vamos fazer? Nem sempre. Mas uma coisa vai se cumprir de fato. O que é? A salvação dos eleitos de Deus. Sua vontade permissiva se refere às ordens e proibições nas Escrituras. Eu, como servo de Deus, eu tenho a minha gerência de ser obediente ou não. Eu posso ser servo ou não. Ou simplesmente eu posso ser rebelde em relação àquilo. José, por exemplo. A vontade permissiva de Deus era que os irmãos de José o amassem. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus é que os irmãos de José o amassem, mas a vontade decretiva de Deus era que, pela desobediência dos irmãos, José ganhasse autoridade sobre a terra do Egito e fosse capaz de dar origem ao povo de Deus. Aí bagunça a nossa cabeça, porque se ele manda que nós amemos todas as pessoas, mas ele, para cumprir o propósito dele, ele decreta a dureza do coração dos irmãos de José. Gênesis 50:20. Porque se eles amassem, Ele não ia. se cumpriria. Mas eles Se ele, dentro dos planos do Senhor, se eles amassem, não iria se cumprir. Então, como tinha que se cumprir, Deus endureceu o coração dos irmãos de José. 50:20. Menízia. Foi na Aisla, Nicolas, você. Por isso que eu pensei que era ele. Tá. Alguém leia. Vós, na verdade, intestaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que concede muita gente em... A vontade diretiva de Deus foi o endurecimento do coração dos irmãos de José, para que pudesse ter a salvação e a criação de todo o povo de Israel. Exemplos da vontade permissiva de Deus. Deixa eu ver só o horário. Estudar as Escrituras, Efésios 5:17. Ser pacientes. Não dá tempo, eu vou agilizar, tá? Ser pacientes, 2 Pedro 3:9. Vamos lá, vai. Efésios 5:17. Luísa, 2 Pedro 3:9, Rosângela. Abre aí, por gentileza. Vontade permissiva de Deus. Estudar as Escrituras. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tá? Não se torne insensato, não se torne nulo no seu entendimento. Pelo contrário, estude as Escrituras. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? Os eleitos, a partir da pregação do Evangelho, da nossa parte. Por isso nós temos que continuar sendo pacientes. Exemplos da vontade decretiva de Deus. Tiago 4,15. Felipe. Em vez disso, deveis dizer, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tá, é a condição de que sempre que você fazer uma programação, faça uma programação que se cumpra conforme a vontade do Senhor. Não coloque na sua boca algo como se fosse uma coisa que vai acontecer. Se Deus assim, eu embuti essa história, né, se Deus assim o permitir, entendeu? A gente tem que começar a utilizar isso, entendeu? Para as pessoas entenderem a condição da soberania de Deus.
Mateus capítulo 11, verso 25 e 26. Nicolas. Ou Aisla, se ela conseguir ler aí, né? Mateus 11, né? Vontade decretiva de Deus. Aquele tempo, exclamou o Senhor Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Então, a vontade dele faz com que os sábios, ele não é a pessoa que estuda muito, não é a pessoa que é muito inteligente, nem que fez pós-graduação. Sábio é aquele que acha que sabe mais que a palavra, que não precisa de Deus. Tá? Então essa condição é a condição das pessoas que se colocam como soberbas diante das Escrituras, que é aquela oração que eu faço sempre no começo da palavra. Que Deus nos deu o espírito de entendimento, para que a gente possa entender. Essas pessoas recebem. E aquelas que não recebem? Aquelas que não têm, aquelas que são sábias segundo o seu próprio coração, o Senhor endurece o coração delas para que elas não enxerguem. Ou seja, Deus se revela a quem Ele quer. Apocalipse 17, 17. Nicolas. Menísia, 2 Crônicas 18, 22. Falou-me ainda, as águas que viste. Opa. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem a outra besta o reino que possuem, até que se cumpram a palavra de Deus. De novo o começo só? Porque em seu coração incutiu. Incutiu, o que ele fez? Ele põe a vontade dele no coração da pessoa. O que é isso? De os reis entregarem o reino da terra nas mãos de quem? Da besta, de Satanás. Ele fez aquelas pessoas fazerem aquilo. Tá? 2 Crônicas 18, 22. Essa é uma das cenas mais complexas de entendimento. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Acabe estava procurando formar uma aliança com Josafá, reino do sul com o reino do norte, de forma que juntos pudessem atacar Ramote de Gileade, que estava sob o controle da Síria. E aí eles chegam diante do profeta e falam: o que vai acontecer? Aí os profetas: não, você vai ser vitorioso, você vai ser isso, vai arrebentar, vai não sei o que tal. Aí o rei Josafá, que era do Judá, olha e fala assim: não tem mais nenhum profeta aí? Tem um, mas só fala contra. Qual o nome desse cara? Miqueias. Posso ter enganado, mas acho que é esse. Tá? Então traz ele. O cara estava lá preso, o guarda falou assim: olha, os caras estão te chamando, vê se fala uma coisa boa aí, né, cara? Aí ele chega lá: o que eu posso ajudar, rei? Olha, eu estou indo para a guerra assim, assim, assado, o que vai acontecer? Não, pode ir que você vai arrebentar. Pode ir que você volta. Ele olha e fala: pô, fala a verdade. Ele nem pisca. Eis que assim eu vejo um povo sem pastor, você sendo morto, destruição, morte, não sei o que. Então eu falei que ele ia fazer assim. E aí o texto de que a Menísia leu fala: por que essa pessoa falou aquilo? Deus coloca um espírito enganador na boca do homem. E a gente vê toda a cena em que ele fala assim: a quem enviarei? Aí um lá olha e fala assim: deixa que eu serei a palavra de mentira na boca daquele rei. Ou seja, ele sai do trono de Deus para colocar a palavra de mentira na boca do profeta, para que aqueles profetas, falando, profetizando de uma forma errada, pudessem induzir o rei a fazer a coisa errada. Será que isso não é por causa do endurecimento do coração desses reis? Não, é ao contrário. O endurecimento do coração dos reis é que Deus endureceu o coração não só dos profetas, mas dos reis. Vontade de Deus. Em certos trechos a Bíblia apresenta Deus como se arrependendo ou se emocionando com as atitudes dos homens. Trata-se de uma linguagem poética. Nós temos que entender que a linguagem da Bíblia ela é extremamente complexa. Você tem que identificar o estilo de literário para você poder ler. Então você lê Josué, por exemplo. Josué ele é um livro histórico em que o que está lá aconteceu literalmente. Você pega Salmos, é uma forma de agir. Então cada linguajar tem uma forma de tratar.
Trata-se de uma linguagem poética e destinada ao entendimento humano. A vontade de Deus não pode ser resistida. Em outros trechos, Deus traz destruição, depois convida o seu povo ao arrependimento. Não se deve confundir as ameaças de Deus feitas ao povo em geral com as promessas de salvação que são feitas aos remanescentes. Então, quando a gente vê promessas de Deus em relação a povo ímpio para que eles se arrependam, não tem a ver com salvação, condição salvífica. Esse arrependimento em relação a você adorar a Deus ou não adorar a Deus. Esses remanescentes passarão por todas as calamidades impostas, mas no final esses escolhidos por Deus serão salvos por causa da perseverança, por causa do chamado do Senhor. Daniel capítulo 4, verso 35. Quatro, 35. 35. Esther? Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que faz? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Então essa é a realidade nossa diante de Deus, à parte de Cristo. E aí a gente ouve nas igrejas o quê? Deus precisa de mim, Deus me ama, Deus não sei o quê. Deus... Ele fala que é reputado em nada. E ele opera o exército do céu, ou seja, todas as coisas ocorrem, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, o que fazes? Endurecimento de Israel é a salvação de Cristo. Por que o povo de Israel não aceitou o Messias? O endurecimento de Israel por Deus não é um fim em si mesmo, mas é parte do plano da salvação por todas as nações. Aí a gente volta naquele contexto que a menina estava trazendo. Mas como, né? Endurecer o coração de um para outro, os reis e tal. O endurecimento de Israel por Deus não é um fim em si mesmo, mas é parte do plano da salvação para todas as nações. Como que eu poderia ser salvo se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias? Tinha acabado ali, gente. Ele endurece o coração dos judeus para que eles pudessem, a mesma condição de José, endurece o coração dos irmãos de José para que José possa ser o quê? Uma figura de Jesus Cristo, de Messias. Ele endurece o coração dos sacerdotes, do povo judeu, pessoas que tinham sido curadas, libertas de demônio no meio lá daquele povo e estavam gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Ele endurece o coração daqueles homens para que eu e você pudéssemos ter o quê? Uma oportunidade. Marcos 4,12. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a se converter e haja perdão para eles. Olha que loucura! É um dos versículos mais duros da Bíblia, em que ele vem falando assim, que Deus endurece o coração da pessoa, para que ela, vendo, não veja, ouvindo, não ouça, não entenda, porque se ela entender, se ela ouvir, se ela ler, ela vai ser salva, mas não é o que ele quer que aconteça. Mas é o que está escrito no texto, não é eu que estou inventando. Em Marcos capítulo 4, 12, Deus determina que uma condição repreensível prevaleça, com o fim de alcançar os resultados previstos no seu plano eterno. Então ele age de forma a restringir a realização da mensagem do Evangelho de Deus. Poxa, ele manda Jesus para pregar para os judeus. Tem aquela mulher Ciro-Fenícia que pede, olha, salva minha filha. E ele fala, não importa que primeiro os filhos comam. E ela responde, não, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores, das migalhas dos seus senhores. Você vê que o contexto ali parece que Jesus está sendo um ignorante e grosseiro com aquela mulher. Mas é para que se cumprisse o plano na mensagem dos judeus. O cristão deve viver pelos preceitos bíblicos, os decretos eternos pertencem a Deus. Por que Deus fez isso? Não é minha gerência. A minha gerência é ser obediente ao que Ele determinou. A gente tem que confiar que Deus está no controle das coisas e que a gente tem que simplesmente obedecer ao que Ele manda a gente fazer. Então, em especial pais,
Quando você manda um filho fazer uma coisa, às vezes o filho não entende. Mas ele acaba fazendo porque o pai ordenou. A mesma coisa, de uma maneira, fazendo a contraposição certa, você olha para a figura de um Deus perfeito, que não erra, e ele vem e fala, faça isso. Tomou um tapa na cara, só não vale para Moisés no ringue, né? O cara bateu, assim, bate na outra face. Se bater, fica no chão, né? O cristão deve viver pelos preceitos bíblicos, os decretos eternos pertencem a Deus. Deuteronômio 29, para a gente encerrar. Quando tiver coisas, Shirley, por gentileza, quando houverem coisas que você não entende, você lembra de Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, e para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Existem muitos textos que nós não entendemos. Existem muitas coisas que nossa mente não consegue alcançar. Por que isso? Porque aquilo não há problema o seu questionamento. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, Ele não deixa você no escuro. Ele traz para você o que? A palavra revelada. Essa palavra revelada pertence a mim, a você, aos nossos filhos, aos nossos pessoas que andam conosco. Por quanto tempo? Qual a validade? Para sempre. Para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. E se não pudermos cumprir, pelo menos nós temos que tentar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos mais uma vez pelo teu amor, tua graça e teu cuidado, porque o Senhor, Pai querido, é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor continue nos orientando, abençoando, concedendo-nos, Pai, da tua graça e do teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.